Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. Antes de mais nada, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua sugestão de tema aí nos comentários. É muito importante essa participação conosco. O tema de hoje é saúde emocional e espiritualidade. Roda a vinheta. Então, digníssimos, podemos ver que as emoções são naturais, são inatas à natureza humana mesmo, e elas são extremamente necessárias para a sobrevivência e também para um bom relacionamento. A gente tem sempre que buscar o equilíbrio em todas essas emoções. Nada para mais, nada para menos. E já a nossa última emoção desagradável é a tristeza, né? Nossa, mas que isso? Quer dizer que eu tenho o direito também de ficar triste? Sim, você tem o direito de ficar triste. Porque nós somos humanos e já nascemos com todas essas emoções que nós dizemos. E a tristeza, ela, na forma equilibrada, ela te traz um benefício. Porque quando você está triste, você começa a pensar, não é verdade? Quando você está triste, você não vai talvez para um cantinho. Reflexão. Isso, te traz uma reflexão, você começa a refletir, nossa, será que aquilo que eu fiz foi legal, né? Será que aquela situação que eu vivenciei ali, eu agi de forma correta? Então você começa a se introspectar, né? A olhar para dentro de você, a se refletir. Então a tristeza, ela traz correção para você. Ela traz uma reflexão, como foi bem colocado pelo Wesley. Então a tristeza, ela te traz isso, porque se você pode ver, na alegria você não pensa. Geralmente você não pensa, você não reflete em algo que você fez errado. Então a tristeza, ela te traz o senso de consertar aquilo que você talvez fez de errado. Sem a tristeza, a gente não se arrepende. Tristeza é quase que as rédeas. Isso, para te puxar e te colocar no lugar correto. Olha que interessante, né? O arrependimento está vinculado à tristeza. A tristeza. Pode observar na Bíblia que todas as vezes que o povo de Israel ali, eles se arrependeram, eles estavam tristes. O salmista, né? Davi, no Salmo 51, ele estava triste, chorando. Se ele tivesse alegre, vocês acham que ele estaria se arrependendo? Pedro, quando vai para Galileia e depois traz Jesus, ele volta triste. Jesus vai encontrar com ele e conversa com ele. Sim, então sem a tristeza nós não vamos ter arrependimento. Perfeito. Não vamos nos arrepender. Verdade. Porém, a tristeza em excesso, ela vai me fazer uma pessoa depressiva, né? Eu vou me tornar uma pessoa depressiva, porque eu vou achar, eu não vou ter ânimo para nada, eu vou pensar que eu não sou capaz de nada, né? Então, ela em excesso, ela me adoece. Mas ela, de uma forma equilibrada, ela vai me trazer benefício. Então, eu preciso ficar triste em alguns momentos? Sim. Então, eu não tenho que pensar, né, frases que a gente às vezes vê, né, slogans aí, até mesmo em determinadas denominações, pare de sofrer, né, não fique mais triste. Isso são propagandas enganosas, porque não existe isso. O próprio Jesus, ele ficou triste, ele ficou com raiva, né? Então, ou seja, nós temos o direito de ficarmos tristes. Então, por exemplo, você que às vezes tem um filho, tem uma criança e a sua criança está triste ou ela está com raiva, não reprima ela por essa emoção. Diga para ela, eu entendo que você está triste. Mamãe entende que você está triste. Mamãe entende que você está com raiva. Mas vamos conversar sobre isso. O que nós podemos fazer para melhorar? Mas nós não podemos podar as emoções porque Deus nos criou assim. E por sermos também, ou melhor, por devermos ter a mente de Cristo, obviamente teremos os mesmos sentimentos que ele teve. Sim. E quando Jesus chora devido à morte de Lázaro... Sim. Mas também no Getsemane. Getsemane também, ele até gosta de sangue. Pois é. Ninguém tá lá podando o sentimento dele, falando, Jesus, o senhor não pode fazer isso. Claro que não. Então a gente vê que esses sentimentos, eles têm que ser trabalhados, não podados mesmo. Quando ele estava ali na cruz, que ele falou assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, o que ele estava sentindo ali? Medo. Verdade. Certo. Ele estava com medo. Então, ou seja, ele expressou a todo momento, se você for ver, né, a vida de Jesus aqui na Terra, em todos os momentos ele expressou todas essas emoções. Ele não escondeu nenhuma, para que nós entendêssemos que nós também temos todo o direito de senti-las, porém de forma equilibrada. É importante a gente diferenciar essas emoções que são naturais, né? Essas variações de humor, como já foi dito pelo William, que são naturais, de alguns problemas realmente relacionados às próprias emoções, à mente,
como depressão, mania, transtorno de bipolaridade, ansiedade. A gente tem que tomar cuidado para conseguir identificar, né, quando está passando um pouco dos limites, quando está, né, indo muito para o lado negativo, para a depressão, e exercer, né, esse autoconhecimento para até poder procurar ajuda, porque essas situações mais graves, elas exigem sim um acompanhamento de um profissional. Profissional capacitado, né, para poder ajudar na resolução desses problemas, né, desse desequilíbrio emocional. Sim, e a nossa saúde emocional, ela é primordial para que você possa perceber, né, alguma dessas alterações. E como vocês falaram sobre a depressão, né? A depressão, ela em cada fase da vida do ser humano, ela manifesta de formas diferentes, não é mesmo? Às vezes, um exemplo, no idoso, geralmente a depressão, ela talvez não virá com um sentimento de tristeza, ela virá mais com um sentimento, uma questão da pessoa sentir alguma doença, parece que física, né? Onde ela vai sentir uma falta de apetite, onde ela vai... Sono, né? Afeta o sono. Sim, ela vai ficar com insônia, né? Ela vai ter uma insônia, ela vai ter a falta de apetite, talvez a boca vai amargar, né? Ela não vai sentir muita vontade, a boca vai ficar seca, amarga. Então, às vezes, no idoso, talvez não manifestará a tristeza. Já no adulto, né, mais jovem, ele vai manifestar, evidenciar bem a questão da tristeza. E muitas das vezes a depressão, ela geralmente não vem sozinha. Geralmente ela vem com, às vezes, alguma questão de bipolaridade. Como foi falado aqui da mania, sim, né? E da depressão, né? Então, às vezes, a pessoa começa a tomar até mesmo um medicamento antidepressivo, o médico tem que saber se aquela depressão daquela pessoa é isolada ou não, porque se ela for relacionada à bipolaridade... Vai oscilar, né? Ele pode dar um medicamento que vai fazer ela ficar totalmente na mania o tempo todo. Ou talvez ela vai ficar totalmente na fase depressiva. Então, ele tem que saber qual é o tipo de depressão. E engraçado essa bipolaridade, que a gente acha que num dia tá de um jeito e no outro dia tá de outro. Mas não, isso não é ser bipolar. Ser bipolar, essa emoção, ela dura semanas, sim, ou até meses. Sim. Né? E alcança picos mesmo. Pico de euforia, um pico de, vamos dizer, de tristeza. Isso que é o transtorno mesmo de bipolaridade. Isso, e aumentando ainda mais esse nível, entra até dentro da psicose, que é uma coisa realmente gravíssima. Isso, tanto pro lado da mania quanto da depressão. Aí é onde a diferença do transtorno de personalidade, que é um outro assunto, né? Sim, que a gente pode talvez tratar em outro momento. O transtorno de personalidade, ele já é uma alteração de humor muito rápida, como você falou. No bipolar, ele demora semanas, né? Ele fica talvez uma semana triste, depois uma semana alegre. Já no transtorno de personalidade, é a questão de minutos. Ele muda de personalidade. Ele tá alegre, também, ele tá triste, parece ele outra tá com raiva. pessoa, né? Sim. Aí é a diferença dos transtornos de personalidade para depressão. E tem a questão natural que a gente já falou, variação de humor. Determinada situação, fico alegre, ao mesmo tempo eu já fico triste, isso mas vem em questões através naturais. De uma provocação. Isso é provocado por algo. Em relação à depressão, importante falar de um preconceito que a gente tem também. Falar, depressão só algumas pessoas sentem, ou então cristão, né? Isso, quem é protestante, não sei, de alguma religião, não sente essa depressão. Isso é uma falácia. Verdade. E muitas das vezes a igreja, ela não cumpre com um papel fundamental na vida dessas pessoas, porque a depressão não pode ser tratada apenas como algo espiritual ou como algo apenas isoladamente, físico. Né? Isoladamente. Isso. Ela tem uma ponte entre o espiritual e o físico. Deve ser tratado das duas formas. Essa ideia hoje preconceituosa que a gente vive de tratar a depressão apenas de um lado, ela já é concebida desde o século XVII, quando tratava a depressão apenas relacionada a um tipo de temperamento. Só que através aí de alguns autores, até de alguns pastores que influenciou de forma gigantesca o cristianismo, demonstra que a depressão ela tem que ser tratada tanto no âmbito espiritual, pela igreja, pelo pastorado, tanto também pelos profissionais capacitados da área. Tem que ser uma força conjunta. E é legal falar qual é esse temperamento, que era similar à depressão, que é a pessoa melancólica. Exatamente. Nós já tratamos um vídeo falando sobre os temperamentos, então vamos deixar aqui nos cards, vocês também dão uma olhada. Mas a depressão, ela era vinculada só aos melancólicos na antiguidade. E, na verdade, como o Alisson mesmo disse, todos podem sofrer de depressão. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Isso. E como está escrito aqui na Bíblia, né? Eu
vou deixar uma passagem bem breve, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui deixa bem claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, né? Então, um recado, né, para você que é um líder religioso, para você que é um pastor, para você que é um conselheiro, né, que trabalha no aconselhamento espiritual. Tem esses 3 olhares. Que o ser humano ele tem o corpo, a alma e o espírito. Então, ou seja, a depressão ela também tem 3 esferas, né? Ela pode ser tanto física ou biológica, né? Algum transtorno ali dos neurotransmissores que ficaram em desequilíbrio, como ela pode ser de fundo emocional, né? Que vem da alma, como ela também pode ter a influência espiritual. Então, ela tem 3 esferas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, nós temos que ter essa visão, né? Nós como líderes, que nós temos que olhar para a pessoa como um ser completo, que ela tem corpo, alma e espírito. Então, se ela for necessário ela procurar um psiquiatra, o nosso dever é encaminhar ela a um psiquiatra. Se ela for necessário que ela faça um tratamento com um psicólogo, nós vamos encaminhá-la a um psicólogo. Porque pastor não é psicólogo, né? Só se ele realmente tiver, né, a formação de psicólogo. Mas se ele não tem, né, a questão dele é cuidar do espiritual, é cuidar da alma daquela pessoa. Mas ele vai encaminhar para os demais profissionais que estão preparados para cuidar, né? Das outras esferas. Das outras esferas. Isso. E como a gente já disse, para alcançar esse estado de bem-estar, exige justamente isso, um equilíbrio. Sim. Entre alma, corpo, espírito, espírito. Os sentimentos. Né? A gente tem que estar num estado de equilíbrio. Em relação às emoções, há também a questão das expressões e microexpressões faciais, que é a forma como o corpo inconscientemente também exterioriza essa informação que está passando, né? Sim. De forma natural pela gente. Então, o medo, dá para perceber quando a pessoa sente medo, né? Estatar os olhos, a boca que dá uma... dilata, né? A boca geralmente se abre horizontalmente. Sem contar suar as mãos. Sim, a sensação de fuga, eu preciso fugir. Isso, coração acelera. Isso. O nojo, né? A pessoa já, como a Gra já disse, que a pessoa realmente muda muito, muito o rosto. Muito, né? certo. A elevação de um lado apenas dos lábios, do lado superior, um lado só levanta. Sim. A pessoa faz aquela cara mesmo. Então, Tipo limão. percebe. A alegria, mesma coisa. Aquele sorrisinho bem sucinto, mas a gente percebe uma boca levemente... né? Encurvada, representando o sorriso, aquele ode japonês, né? A gente faz sorriso só com os olhos, até de máscara. Até de máscara. Usa máscara, a gente vê que a pessoa Sim. tá rindo através dos olhos. Isso. A raiva já comprime aqui a testa, né? A sobrancelha. É verdade. Então, essas emoções também são expressadas de forma inconsciente pelo nosso físico. Sim. Mais uma relação aí desses âmbitos, E físico como e que andam emocional. em conjunto, né? Sim. O corpo humano é um sistema. Um sistema. né? E lembrando que nossas emoções, elas são como uma onda que vem e vão. Então, as emoções, elas não podem dominar a nossa vida, porque elas vão vir, elas vão ir e vir. Né? Uma onda, você pode ver que ela vai e volta, vai e volta. Assim são as emoções. Então, tem pessoas que ela deixa a emoção gerenciar a vida dela. Deixa a onda invadir o barco e fazer bagunça. Isso, porque ela vive só vivenciando as emoções. Ou seja, é aquela pessoa almática, vamos dizer assim. Ela vive na alma. A tristeza que manda na vida dela, né? É a raiva que manda na vida dela. Porque ela deixa as ondas dominarem a vida dela. Sendo que a emoção é uma onda que vai e vem. Talvez agora você tá triste, mas essa onda vai passar, essa tristeza vai passar. Talvez agora você tá com raiva. Calma, essa onda da raiva vai passar, deixa ela passar. Ela não é algo constante na sua vida. Ela é algo que vem e vai. Então, muitas pessoas, elas andam com as almas doentes porque elas deixam que as emoções, que as ondas dominem a vida delas. E elas entendem que aquelas ondas nunca vão sair da vida delas. Ou seja, eu nunca vou deixar de ser triste. Eu nunca vou deixar de ficar com raiva. O medo nunca vai me largar. Entende? Então, ou seja, ela começa a achar que aquelas ondas são reais e que elas não vão ir e voltar na vida dela. Elas vão ficar constantes na vida dela. Então, entenda.
A emoção, ela é uma onda que vai e vem. E apesar das emoções serem inconscientes, né, serem naturais, há uma fase pós sentir essas emoções que a gente consegue controlar. Como já dito aqui, a intensidade, se a gente vai externalizar ela ou não. Então, com base nisso, nós controlamos a forma como a gente se comporta nesse sentido. Depois de sentir essa emoção, a gente controla como essa emoção vai nos afetar. E não o contrário. Não as emoções controlam a forma como a gente vai viver. Exato. Você não pode deixar que as ondas ditem o caminho do seu barquinho. Sim. Então, nós somos comparados a uma árvore, né? E a árvore, ela tem as suas raízes, ela tem o seu caule, né? O seu tronco, ela tem os seus galhos, as suas folhas e os seus frutos. E, começando então pelas emoções, né? As nossas emoções é como se fosse as nossas folhas, né? As folhas das árvores. Você pode ver que a árvore, ela vai trocando as suas folhas, né? Uma hora a folha tá verde, uma hora ela já vai começando a secar, depois brota, nasce outra folha. Assim são nossas emoções. Porém, as nossas raízes nós chamamos de crenças centrais. O que é uma crença central? É tudo o que eu recebi desde criança, né? Desde o meu ambiente infantil, ao decorrer da minha vida. Frases que eu fui ouvindo, né? Talvez dos meus pais ou de quem me criou, do meu convívio social, pensamentos que foram colocados em nossos pensamentos, né? Sofismas, vamos dizer assim, dogmas, né? Que foram colocados, que às vezes a gente pensa assim, não, mas crença quer dizer ligada à religião. Não, a crença é algo geral, eu posso crer em várias coisas. Então, essa crença central, né, que nós dizemos, ela está relacionada também ao afeto, né? Se eu tive amor ou se eu não tive amor, se eu fui desamparado, se eu não fui desamparado, se eu fui desvalorizado na infância ou se eu fui valorizado. Tudo isso forma nossas crenças centrais. Tudo isso forma as nossas raízes. E elas são inicialmente formadas na nossa infância. Por isso que a infância, ela é muito importante, o ambiente onde uma criança ela é gerada, né, até mesmo no ventre, porque no ventre ela já começa a sentir essas emoções que a mãe sente, né? Então, ou seja, e ali no ambiente que ela nasce, que ela é criada. Então, as nossas crenças centrais, elas significam a raiz da árvore. Depois, as nossas crenças intermediárias, elas já são... Sabe aquelas frases que a gente fala assim? Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso, sabe? O então. Quando a gente usa muito o então, né? Ou se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Isso são crenças intermediárias. São pensamentos que também vêm das crenças centrais e que formam o meu tronco. É basicamente a forma como nós lidamos com essas crenças centrais. Com essas crenças centrais. Isso. E aí, essa crença intermediária, ela vai formar o meu tronco, né? E você pode ver que uma árvore, se ela tem o tronco bem forte, ela vai ser uma árvore forte, que se vier um vento, não vai derrubar ela, né? Então, as crenças intermediárias, elas têm que ser trabalhadas dentro de nós. Elas têm que ser vistas se elas são distorcidas ou se realmente elas são válidas, né? Porque na terapia cognitivo-comportamental, ela diz muito sobre pensamentos distorcidos, né? São coisas que nós interpretamos de formas distorcidas. E isso vai trazer, talvez, alguma crença intermediária que possa me prejudicar. Porque eu penso de uma forma, um exemplo, distorcido. E aquilo, eu uso um filtro, eu uso um óculos distorcido, porque é aquilo que eu recebi. Isso tem relação muito com o ceticismo, com Sim. o questionamento. A gente fez um vídeo também em relação, tratando do pensamento filosófico, Sim. e tem relação com isso. Não permitir que essa visão que a gente tem, agora chamada de crenças intermediárias, Sim. ela seja baseada em uma mentira. Uma mentira, distorcida, isso, em uma distorção. Uma A gente tem distorção. que, então, exercitar Isso. O senso crítico. o senso crítico através dos nossos olhos, né? Relacionado ao óculos, para a gente conseguir criar uma estrutura intermediária nesse sentido, baseada em algo verídico, em algo realmente verdadeiro, não falacioso, né? Sim. Então,
E essas crenças, tanto as centrais como as intermediárias, elas vão... Vocês podem ver que o tronco vem a raiz, vem o tronco, depois vem os galhos. Então, o que são os galhos? Os galhos são nossos pensamentos automáticos. Porque eu vou pensar de uma forma automática aquilo que está na minha crença central, aquilo que foi formado, que está dentro do meu ser, desde a infância, que está na minha raiz e que está no meu tronco. É o que vai vir para os meus galhos. Então, se eu tenho uma crença central... ou uma crença intermediária distorcida, né, de uma forma, vamos dizer assim, cognitivamente distorcido, os meus galhos também vão estar com problemas. Então, ou seja, os meus pensamentos, eles vão estar distorcidos, porque as minhas crenças, os meus valores estão distorcidos. Então, eu vou usar um óculos distorcido, né? Então, o meu pensamento automático, eles são os galhos. E a gente sabe que depois dos galhos vem o quê? Vem as folhas. Então, ou seja, o meu pensamento, ele é a voz da minha emoção, né? Então, o que eu penso, geralmente, está ligado à minha emoção. Então, por exemplo, se eu estou alegre agora, então talvez eu estou pensando algo, não tem como se eu estou alegre, se eu estou com a emoção da alegria dentro de mim, não tem como eu estar pensando numa coisa triste. Eu vou estar pensando numa coisa agradável, entende? Então, por exemplo, um exemplo, se eu falar para vocês aqui, gente, vamos começar a pensar que nós estamos chupando limão. A boca começa, né? A saliva, e talvez você vai fazer aquela careta, sem você perceber, você vai fazer uma careta, um selfie do nojo. Isso. Porque você vai falar, nossa, que nojo, um limão puro. Não dá, não é? Então, olha só, então o seu pensamento automático, né, você teve aquele pensamento, porque eu pedi para vocês pensarem sobre o limão. Então, ele refletiu na sua emoção e refletiu no seu comportamento. Então, talvez você vai falar assim, não, Graciela, eu não quero chupar limão. Eu não quero. Né? Eu prefiro fazer do limão uma limonada, não é mesmo? Então, ou seja, os galhos são nossos pensamentos automáticos que vão refletir em nossas emoções, porque a voz das nossas emoções são os nossos pensamentos, né? E depois que eu penso e que eu me emociono, eu vou me comportar. Então, o fruto é o comportamento. Então, o fruto de todo ser humano é o comportamento. E a Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala que você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. E é ou não é que a gente conhece a pessoa pelo comportamento dela? Com certeza. Não é mesmo? Verdade. Às vezes ela vai falar uma coisa, mas às vezes não vai dar. Por isso que a Bíblia fala, observa. Não tem como você dar um fruto bom e a sua árvore ser má. Então, ou seja, para você dar um fruto bom, a sua árvore tem que ser boa. Né? Não tem como eu falar assim, não, a minha árvore é uma maçã, uma árvore de maçã, macieira, né? Mas eu produzo morango. Não tem jeito. Não tem Certo. como. É um conjunto. É um né? Tudo anda conjunto, é um junto. conjunto. Então, a própria Bíblia, ela fala sobre isso, né? E Aaron Beck, né, né, porque ele é vivo até hoje, ele é um judeu. Então, eu vendo, né, essa teoria que ele trouxe, eu vejo que ele se baseou muito na própria Bíblia, né? Onde ele relacionou de uma forma que a gente possa entender, né, a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que trabalha, né, a cognição, ou seja, o pensamento, as emoções e o comportamento. Então, ele se baseou numa árvore. Então, a árvore, você pode ver que, então, o fruto, ele é a consequência de tudo? De tudo. Que começa na sua raiz, que vai para o seu tronco, que vai para os seus galhos, que vai para as suas folhas e que vai para o seu fruto. Me corrija se eu estiver errado. Então, para uma pessoa dar frutos bons, a árvore ela tem que estar bem tratada. Bem tratada. Então, ela precisa de adubos que sejam bons para ela precisa de vitaminas que façam com que ela gere esses frutos. Sim. E no dia que nós encontramos isso na Bíblia, encontramos isso com o aparato de um profissional que nos instrui, rodeado de pessoas boas. Há quem diga que nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então você que está vendo esse vídeo, que quer dar frutos bons, esteja rodeados de pessoas que contribuem com o seu crescimento. Tratando realmente dessa solução, de como então dar bons frutos, como ter um comportamento positivo e exercitando a questão aí desde a raiz, vem a situação dos pensamentos, que são os galhos, né, que são os pensamentos automáticos. A gente pode exercitar também pensamentos manuais. Opa, eu vou exercitar em minha mente uma positividade. Eu não estou entrando em questão de coach, não, que você tem que pensar só positivo, aquela teoria que a positividade resolve tudo, não. Mas exercitar, né, pensamentos alegres, para eu estar sentindo um pouco de alegria. Estar sempre exercitando coisas positivas
de forma a resultar em comportamentos positivos. Sim, e olha só, a terapia, então o que a terapia ela faz? Ela vai trabalhar, ela não vai diretamente na questão central, nas raízes. Ela vai começar a trabalhar lá do iniciozinho, ela vai começar a trabalhar o comportamento, as emoções, o pensamento, porque todo pensamento automático é errado? Não. Tem pensamento automático que você tem que ele está certo, mas tem pensamento que ele está distorcido, que são as distorções cognitivas. Então, o que o terapeuta ele vai fazer? Ele vai trabalhar essas distorções para tentar te fazer corrigir esses pensamentos que parecem que eram verdades, mas eram mentiras, né? Que eram distorções que estavam te causando mal, impedindo você de ter uma vida de bem-estar, né? Então, ou seja, o papel do terapeuta é esse, é trabalhar, e aí ele vai trabalhando, ele vai chegando na crença intermediária, até ele chegar na crença central. Aonde que o psiquiatra entra nessa questão aqui? O psiquiatra, ele entra na questão, geralmente, da medicação, né? Aonde, talvez, aquele paciente, para ele absorver o que aquele terapeuta falar para ele, ou que o líder espiritual falar para ele, talvez ele vai precisar de um medicamento que vai melhorar o funcionamento cerebral dele, biologicamente dizendo, aonde ele vai conseguir absorver os demais tratamentos que ele for receber. Entende? Então, ou seja, não é uma coisa só. Eu não posso bitolar numa coisa só e dizer, você precisa só disso. Não. É um conjunto. É um conjunto. Um sistema. Um sistema. Em relação a justamente esse equilíbrio, esse sistema. O corpo humano, ele é um sistema. Desde raiz até folhas, até frutos. Sim. Né? O mundo próprio é também um sistema. É tudo muito equilibrado, tudo muito perfeito. Né? E tem até aquela questão que a própria Bíblia traz em relação à renovação da mente, em relação a se renovar mesmo, buscar esse aprimoramento, não ser conformado com esse mundo, não ser conformado com a nossa realidade. Então está tudo interligado. Sim. A própria Bíblia, ela traz justamente um manual de tratamento também, Sim. emocional, psicológico, né? Ela traz muitos elementos ali excepcionais e sensacionais para a vida humana, para a gente ter um bem-estar mesmo de vida. Sim. Tem também a questão em relação ao sistema e equilíbrio da atividade física, Sim. que ela também é extremamente essencial para a própria mente. Então, mais uma vez, está tudo interligado. Então, a atividade física, ela reforça o cérebro, reforça a nossa mente, traz mais saúde também. Então, está tudo muito junto, tudo caminha lado a lado, né? E falando, inclusive, dessa perfeição sistêmica que é a Bíblia, que é o mundo, que é Deus. As emoções, elas são inatas, elas nascem com a gente manifesta elas, e isso inclusive possibilitou que nossa geração, que nossa espécie se perdurasse até hoje, através do medo, da alegria, do nojo. Isso que permitiu, essas emoções instintivas, que permitiram a gente estar vivo até hoje como espécie. Né? E aí eu trago um questionamento. O Big Bang teria essa capacidade? Olha quão complexo é esse sistema, que é o ser humano. Essas emoções, eu arrisco dizer que elas foram colocadas dentro de cada um de nós manualmente. Deus, ele teve o cuidado de colocar essas emoções dentro de nós para que a gente pudesse se perpetuar como espécie, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, é um sistema tão perfeito, tão brilhante, tão maravilhoso, que eu não me permito, de forma nenhuma, acreditar que isso foi criado do acaso, que isso foi criado do nada. Né? É tudo muito perfeito. Muito perfeito. Verdade. O ser humano, ele é uma espécie sensacional. Ao mesmo tempo que é complexa, muito complexa. Ela é perfeita. Perfeita. Então, digníssimos, deixo até uma frase para vocês em relação às emoções, a forma como você deve como se comportar em relação ao que você sente. Não prometa nada quando estiver feliz, não responda nada quando estiver irritado e não decida nada quando estiver triste. Então busque sempre um raciocínio, estude a sua própria condição, como eu estou me sentindo e quais serão as consequências dos meus atos. Então exercite o autoconhecimento, busque se conhecer e você se tornará, com certeza, uma pessoa melhor. Então, digníssimos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado também, Gra, pela participação. Com certeza foi sensacional. Nós estamos muito bem servidos aí de conteúdo. Obrigada a vocês Obrigadão também. mesmo. Curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Ative o sino das notificações e deixe aqui embaixo a sua sugestão de tema para o próximo vídeo
E também o que você achou desse vídeo que nós fizemos. Participe conosco, interaja, né? Também não se esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram. Vai lá, @canal Conservadores. Exatamente. Então foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.